Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Eu sou a Mayara da Costa, jornalista aqui do Conselho, e estou nessa jornada mais uma vez com vocês. E o nosso tema de hoje é muito atual. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe o que é isso? E mais, você sabe para que essa lei serve no varejo farmacêutico? Então, para a nossa conversa, aqui diretamente do Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico, CAF, eu estou com convidados muito especiais. Eu estou aqui com o Alan Araújo Camelo, que é especialista em gestão administrativa e financeira pela Universidade Cândido Mendes, empresário proprietário de Japu Consultoria e também foi superintendente do CRF Minas Gerais nos anos de 2020 e 2023. Alan, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui conosco. E eu também estou aqui com o Edmar Vidiano, que é farmacêutico e superintendente aqui do Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Muito obrigada, Edmar, por estar aqui com a gente. Bom, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi implementada em 2018 e com o intuito de que órgãos e empresas deem transparência aos dados que são utilizados por essas empresas e órgãos. Mas eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa aqui hoje, vocês explicando para o pessoal de casa o que de fato é essa lei e por que ela existe. Por favor, Alan. Olá, Mayara, Edmar. Muito bom estar aqui com vocês para poder tratar de um assunto tão importante, tão atual. E a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, ela é um movimento internacional com relação à questão da privacidade, né? Nós temos aí a informação como o bem mais precioso das empresas, dos governos, que influencia diversas questões políticas e também questões comerciais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela veio para poder organizar a coleta de informações, a forma com que essas informações são tratadas dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, e para que a sociedade tenha segurança na hora de fazer um cadastro, na hora de colocar sua informação, o seu dado tão sensível, de que forma está sendo manuseado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é um arcabouço de informações que protege o dado pessoal de cada cidadão brasileiro. A gente fala, né, Alan? Qual brasileiro que nunca comprou num site da China? Então, até antes da Lei Geral de Proteção de Dados, os nossos dados estavam por lá e não tinha regulamentação sobre isso. Hoje já tem. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio justamente para trazer essa segurança para os brasileiros, né, com relação à guarda desses dados, né, o tratamento desses dados. E dentro da área da farmácia, né, mais especificamente, por que é importante ter esse cuidado com essa coleta de dados? Por exemplo, eu quando vou ali numa farmácia, numa drogaria, para comprar algum medicamento e a gente faz um cadastro, né? Por que é importante, então, que as farmácias também se adequem a essa lei? Então, Mayara, essa pergunta é muito pertinente e interessante, porque o legislador, inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela, tão preocupada com essa questão de dados sensíveis, ela fez uma nota técnica no passado, especificamente para tratar da questão de farmácias e drogarias. Porque a farmácia, pela lei, né, pela 13.021, é um estabelecimento de saúde, mas também é um estabelecimento comercial. Então, você tem desde a compra de um item supérfluo até um exame laboratorial ali, né, que é feito dentro da farmácia. Então, a gente tem ali uma série de dados que podem ser coletados dentro das farmácias, que podem gerar ali uma cadeia de informações sobre o indivíduo e, inclusive, traçar padrão de consumo e tudo mais de uma comunidade, de uma cidade e de um país como é o Brasil, né? Sim, e a gente já tem no Brasil a questão das farmácias menores, de cidades menores, que tem o crediário. Então você vai fazer um cadastro para poder pagar no final do mês. E todo mundo vê notícia hoje na TV de que o sistema tal foi invadido por hacker, né? Então seus dados estão ali. E é justamente nesse ponto que a empresa ela tem que ter a responsabilidade da guarda desses produtos, dessas informações. Porque o que você vai fazer quando isso acontecer? A lei geral ela prevê que você tenha um plano de ação. É importante isso para o conselho de farmácia, para as empresas, laboratório, que são dados sensíveis às questões de saúde, por exemplo.
eu tenho uma doença e eu não quero que ninguém saiba. E você tem que resguardar esse direito do cidadão. E isso é uma questão, assim, importante, porque os dados ali do estabelecimento farmacêutico, em geral, são dados sensíveis, né, dados pessoais. Quando você vai fazer um acesso ao medicamento, por exemplo, da farmácia popular, você tem que deixar suas informações ali dentro do estabelecimento e aquela informação ainda por cima é compartilhada com o governo. Então, o ideal é que essa informação ela tenha um tratamento. Uma outra coisa importante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com relação a farmácias e drogarias é que não se trata apenas de informações virtuais, de informações digitais. Informações físicas estão no papel, na receita, no prontuário, né? Qualquer coisa que tenha o dado pessoal, ele tem que ser guardado e tem que ser observado o que diz a lei. Então, as farmácias e drogarias têm a questão dos convênios, programas de fidelização que as farmácias fazem. Todas essas questões são importantes, e é importante destacar uma coisa. As informações elas podem ser coletadas, né? Mas o cliente ele tem que dar a ciência e ele tem que saber como aquela informação dele vai ser tratada. Você não pode cadastrar um cliente para que ele possa ter um acesso, por exemplo, a medicamentos, aqui tem farmácia popular, e usar aquele cadastro dele para fazer marketing sem que ele tenha consentimento. Então, é necessário que a pessoa tenha o cadastro dela direcionado e o consentimento para que vai ser utilizada aquela informação pessoal dela. E então, esse é um ponto muito interessante, gente, que a gente tem que prestar atenção, porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se, por exemplo, se eu ali, ao me cadastrar para comprar um medicamento ou fazer parte da fidelização, se eu receber uma mensagem de marketing de uma drogaria, isso está errado, né, Edmar? Sim, você tem que dar essa autorização, né? Você tem que, quando você for dar esses dados para a empresa, não pode ter nenhuma dúvida de como eles vão fazer esse trabalho, né? Você tem que dar ciência com relação a isso e não pode ter nenhum tipo de dúvida. Tem que ser uma informação muito clara para que você para você autorizar, né? Então, a própria empresa tem que me dizer isso, por exemplo, em um termo de compromisso? É um termo, exatamente. Uma outra situação que acontece muito, se a gente abrir, por exemplo, um WhatsApp agora, de algum grupo de farmacêuticos, nós vamos ver que a lei está sendo burlada. Por exemplo, a receita vem, o farmacêutico ele não consegue fazer a leitura dos medicamentos que estão ali. Aí o que o farmacêutico faz? Ele tira uma foto da receita e publica num grupo de WhatsApp. Sem autorização do prescritor, sem autorização da instituição onde esse prescritor trabalha, sem autorização do paciente. Então, todos os dias, hoje, a gente vê isso acontecer. E as pessoas não têm essa informação. Aí a gente tem o nosso programa, né, do CRF em ação, onde a gente leva essa informação também, né? Quando a gente fala sobre divulgar a informação, porque você, para fazer um tipo de divulgação desse, você tem que ter a autorização, ou do prescritor, ou do paciente, ou os dois juntos. Então, não pode simplesmente tirar uma foto e enviar para o WhatsApp. Imagina se na receita tem o CID, que aí é o dado sensível, porque ele vai precisar ele vai demonstrar qual é a doença que a pessoa tem. Esse, inclusive, é um outro ponto que eu gostaria que a gente tocasse aqui agora, quando vocês falam de dados sensíveis, né? Explicar para o pessoal de casa qual é a diferença desses dados, assim, o que são dados sensíveis? São dados pessoais, além de doenças, mas, por exemplo, o endereço da pessoa seria um dado sensível? O que seria isso? Então, o dado sensível, Mayara, na verdade, assim, se criou-se um mito no Brasil de que o CPF era o único dado sensível, né? O CPF, meu CPF. O CPF sozinho, você não consegue fazer nada com o CPF sozinho. O dado sensível é aquele dado que constitui um histórico de informação sobre uma pessoa física, né? Então, quando você pega a ideologia, por exemplo, política, a religião, o endereço, né? Você acaba constituindo ali um histórico sobre a pessoa capaz de você, inclusive, influenciar ele ou a comunidade dele ali, se você pegar um dado como um todo. Então, assim, dado sensível, todas as nossas informações são consideradas dados sensíveis. Para constituir, por exemplo, um grande problema para uma empresa, né, para uma farmácia, tem que os dados serem um histórico de informações. E, geralmente, os programas de fidelização, eles pegam a informação inteira, um cadastro. RG, CPF, onde mora, profissão.
e isso gera uma necessidade de um tratamento da informação de forma mais criteriosa, né? Não que não possa pegar essas informações e coletar essas informações, mas como o Alan disse, você tem que ter uns critérios mais rigorosos com relação a isso, né? A questão de... vou falar da prescrição de antimicrobianos, antibióticos, que hoje você precisa colocar idade e sexo, por exemplo, né? Então você tem ali informação sensível, né? Então você tem que ter esses cuidados para fazer a guarda dos dados. Você imagina que diversas drogarias elas fazem teste rápido, Sim. de várias doenças, inclusive de ISTs. Isso. Você imagina alguém com HIV foi diagnosticado ali, né? E aquela informação não está sendo tratada de forma correta ou armazenada de forma correta, vazar, e aquilo ali pode gerar um dano pessoal, né, para um indivíduo muito grande, né? Então, e por isso, assim, que as farmácias drogarias, todo varejo farmacêutico tem uma acessibilidade muito grande, é importante que a gente tenha atenção com relação à adequação dos estabelecimentos à Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, inclusive, se você for numa clínica de radiologia, for fazer, por exemplo, uma ressonância magnética, eu tive que fazer recentemente, você dá lá o ciente lá que seus dados vão ser tratados e tudo mais. Então, assim, são questões que estão já em vigor desde 2018 e muitas pessoas ainda não sabem nem que existe. É verdade. E, assim, e tem essa questão, né? As pessoas não sabem que existem, ou se sabem, vem o termo de compromisso ali, ninguém lê, não sabe como que esse dado vai ser tratado, o que pode acontecer, e a gente deixa passar. Então, lembrando o pessoal de casa também que a gente tem que ler, a gente tem que ter esse cuidado. Quem nunca, né, Mayara? Termo de compromisso. Só sair para você assinar o contrato digital, né? E aí, assim, não só para a questão das farmácias de drogaria, para o farmacêutico também que está nos ouvindo, né? De que é importante que ele tenha consciência de que aquelas informações ali, quando ele dá um termo de aceite, pode, na verdade, fazer um monitoramento das atividades de internet que ele está fazendo, né? E já falando da questão virtual, dos cookies, dos termos de aceite, então é muito importante, né? Do algoritmo, né? Exatamente. Que seja pelo menos lido ali para poder entender o que de fato aquele termo ali está tratando, que pode ser até um termo que fale, autoriza a poder acessar meu histórico, enfim, né? Inclusive, já tem empresas no ramo farmacêutico que já foram multadas já, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Conta pra gente, assim, se puder, claro, né? O que assim... Então, eu uso inadequado mesmo do CPF, sem a devida orientação ao usuário, né, ao paciente ali na... Tem a permissão. Exatamente. E lembrando, né, que a multa, ela não é barata, é 2% do faturamento anual da empresa. Nossa, gente, eu tenho certeza que vocês não vão querer levar essa multa, né? Então, e já que entramos nesse assunto sobre o não seguimento da LGPD, eu queria que vocês falassem um pouco agora justamente sobre isso. Então, se a farmácia, né, ou a drogaria, ela não segue a LGPD, ela pode ter uma multa, né, em relação à questão financeira. E quais são os outros problemas que pode ter? Então, Mayara, é interessante a pergunta, porque a lei, ela vem exatamente assim, para fazer um cerco muito grande com relação à questão do atendimento dela, né? Porque se um estabelecimento não cumprir com as normas que estão previstas dentro do LGPD, além da multa de 2%, que pode chegar até 50 milhões de reais, dependendo do faturamento, ela pode ter, por exemplo, os seus cadastros eliminados. Ela pode perder todo o seu banco de dados, ela pode perder ela pode ser suspensa daquela atividade, né, de fazer atividade de marketing, de poder trabalhar com os usuários ali, com os clientes, por descumprimento. Então é importante, principalmente, que as redes, que as farmácias que trabalham com programa de fidelização, que trabalham com convênios, que presta serviço também junto ao governo, no benefício aqui tem farmácia popular, tem o maior cuidado com o tratamento das informações dos clientes que são repassados para elas. E já, como eu falei, já tem empresa que está pagando valores aí de 7 milhões e 900 mil e tem empresa de 500 e poucos mil. Mas existe esse limite de tantos milhões, 50 milhões. 50 milhões. Exato. Então, é assim, quando a gente fala isso pelo interior, as pessoas ficam preocupadas porque não se prepararam para isso ainda, né? E é necessário o preparo. E especial a questão do setor farmacêutico, até por ter tido uma nota técnica específica para tratar do setor, é importante que os farmacêuticos, que os empresários do ramo
tendo muita consciência, né, para poder fazer a adequação quanto antes, que ainda não fez, para evitar problemas, né? É uma lei nova, a lei de 2018, que começou a vigorar em 2020. Então, a gente tem aí praticamente só 4 anos, né? A lei está em implementação, né? Contínuo. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, até por tudo, tem lei da fake news, lei de acesso à informação, todos esses elementos, uma hora, né, eles vão aprimorar o procedimento de fiscalização. E aí, se caso não cumprir essas medidas que são até drásticas, podem acontecer e ser prejudicado o negócio do que não A gente perceber, né, que a ANPD, ela está preocupada com o setor farmacêutico, que ela criou esse documento específico para farmácia e drogaria, né? Então é importante os colegas, os empresários, né, terem acesso a isso, ler, para tentar se adaptar o quanto antes. E como que pode ocorrer essa adaptação? O que o empresário, o que o farmacêutico ele deve fazer? Onde que ele deve ir? O que ele deve procurar para que o local dele, né, a empresa dele, se adeque à lei? Então, o ideal é que procure especialista, né, que faça um trabalho primeiro assim, como a maioria das farmácias trabalha com sistema, tem vários sistemas no mercado que já estão adequados. Então, assim, é cobrar da empresa que fornece o sistema ali de cadastro e tudo mais. Treinamento para a equipe. Acho assim, questão da Lei Geral de Proteção de Dados é uma questão de cultura organizacional da empresa. Então, não tem como só instituir um procedimento ou ter um sistema se os funcionários não estiverem capacitados, se as pessoas não estiverem ali integradas com o processo. É importantíssimo que haja uma sensibilização, porque a informação ela é estratégia para qualquer empresa, né? A diferença da Lei Geral de Proteção de Dados é que ela vem regulamentar a forma com que você vai utilizar essa informação. As empresas podem, gente, fazer cadastro, ter programas de fidelização, fazer tudo que é feito, só que tem que ter o consentimento do usuário. A diferença é que antigamente você pegava um cadastro para uma informação e fazia tantas outras. Inclusive, algumas empresas até vendiam de informação para outras. Isso, inclusive, essa questão da venda, né? Ela vem também de encontro, a LGPD vai de encontro a essa situação. Que hoje a gente vê nos noticiários que você compra cadastro de quem você quiser, né? Pacotes aí com 10 mil usuários, 100 mil usuários de dados, né? Recentemente, foi a própria empresa do governo teve dados vazados, né? E o governo precisa dar uma solução com relação a isso, assim, o que vai acontecer? E é interessante isso que vocês falam, porque eu consigo enxergar que, por exemplo, a LGPD é até uma forma de resguardar o próprio farmacêutico, né? A própria empresa. Então, por exemplo, se algum dado vazou de algum cliente e esse cliente denuncia e é comprovado de forma, né, na forma da lei, que a farmácia, que a empresa, enfim, não obedeceu à lei, então é ruim, é prejudicial para o próprio empreendedor. E são coisas simples, né, Wala? Por exemplo, o site, existe lá o HTTPS, né, www, tal. Se você coloca lá o Szinho depois do HTTPS, né, o HTTPS, você passa a ter mais segurança. Então, são situações. A gente teve que passar aqui no Conselho também. Nós passamos por isso, a gente contratou uma empresa especializada nisso, para nos adaptarmos, para não ficar tão vulnerável com relação a essas questões. Então, quem tem, por exemplo, site, precisa se preocupar bastante. Claro. Né? E o ideal com relação às informações, assim, uma dica para os farmacêuticos, para os proprietários, é que deve ser, o ideal é que na área de cadastro do cliente, seja para qual finalidade for, né, que tenha a área do cliente, que o cliente possa ter acesso ao cadastro dele. Inclusive para o cliente eliminar o cadastro dele, não quero mais, quero cancelar o meu cadastro, não quero receber. A empresa ela não pode armazenar uma informação sem consentimento, que é uma novidade também da lei. Não existe mais, eu entreguei minhas informações e as informações são da empresa, as informações são minhas, o dado pessoal é meu. Então, na hora que eu quiser eliminar, isso pode diminuir muito os riscos para as empresas, né? Se ali na área, o programa de fidelização ou qualquer coisa do tipo, tenha ali o acesso direto do usuário com relação ao cadastro dele, para que ele possa, né, definir o que ele quer receber, o que a empresa pode ou não utilizar o cadastro dele,
se é para a área comercial, se é só para ter um cadastro ali na hora de comprar um medicamento com desconto, um cashback. A lei ela veio para normatizar, porque de fato, né, gente, assim, se parar para pensar, as nossas informações sempre foram muito vulneráveis, né? E outra coisa importante, não só, reiterando, não só dados digitais, os dados físicos, ficha preenchida manualmente, receita. Acho que é importante que tenha todo o armazenamento, a adequação, o tratamento daquela informação de forma correta, para que a empresa não possa ser penalizada com algum tipo das sanções que nós falamos anteriormente. E que, como ela falou, né, existem níveis de complexidade muito grandes. Por exemplo, o conselho, ele é uma autarquia pública, ela tem que captar dados. E eu tenho que guardar esses dados e dar toda a segurança para ele. E, ao mesmo tempo, eu tenho que dividir esses dados com outras instituições, tipo o Conselho Federal de Farmácia. Então, existe uma cadeia de responsabilidade nessa situação, né? Então, assim, quando nós temos, por exemplo, o sistema nosso de gestão do Conselho, que é terceirizado. Então, os dados que o Conselho coleta estão nesse sistema que é terceirizado. Então, existe uma cadeia de responsabilidades com relação à guarda dessas informações. E é importante a gente estar sempre ciente disso. Sim. Uma coisa que pode resguardar muito a empresa é ela ter uma política bem formatada de segurança da informação, dos dados, porque aí ela tendo o tratamento, como ela está fazendo, é óbvio que por lei, algumas informações você tem que repassar. No caso, o Conselho Regional ele tem que passar a informação federal. Como o federal está fazendo, né, por exemplo, né, o tratamento dos dados, aí já é uma questão do federal. Para isso, eu tenho que falar as informações que eu estou passando e que tipo de consentimento foi dado aqui na coleta para que possa ser utilizado o dado. Então, acho que é essa preocupação que as empresas têm que ter e não necessariamente precisa ser um funcionário da empresa. Hoje tem diversas empresas qualificadas que prestam serviço, né, de encarregado, de PO, né, que faz o tratamento dessas informações com responsabilidade e com muita qualidade. Ótima dica. E, Alan, a gente ainda está falando desse assunto, né, dos principais riscos que algumas farmácias podem correr se descumprirem a lei. E eu queria agora que você exemplificasse para a gente, citasse, por exemplo, quais são os maiores riscos que você enxerga assim, dentro do varejo farmacêutico. O risco, né, a gente até abordou anteriormente, assim, é pela sensibilidade da informação, né? Você pega ali um dado de um exame laboratorial que é feito dentro da farmácia, né, dentro da drogaria. A forma de armazenamento, porque aquilo ali tem um backup, né? Você não tira o exame, o resultado dele desaparece. Então, que forma que a gente está tratando isso? Uma receita controlada, né? Uma receita, né? Sim. Você pega uma receita azul ou de um produto para tratamento psiquiátrico. Sim. Né? E a pessoa, tá lá o nome da pessoa, do paciente, e isso vaza. Então, dentro do varejo farmacêutico, esses são os riscos mais comuns, né? Que mais acontecem. Vazando, pode chegar, por exemplo, um empregador da pessoa falando, não quero esse tipo de pessoa trabalhando comigo. Olha só que É porque o remédio, ele pode, dependendo da receita, você sabe o que a pessoa tem, né? A doença que a pessoa tem, e isso pode prejudicar profissionalmente, pessoalmente. Porque aí já entra várias outras questões, né? Por exemplo, de estereótipos, né? Essa pessoa toma um medicamento para bipolaridade. Ah, não quero. Nossa, isso é bem complicado mesmo. E outra coisa também que eu gostaria que vocês abordassem agora pra gente é em relação, a gente já falou aqui, né, dos riscos, já falamos do quanto que é importante que as farmácias e drogarias implementem a LGPD, mas agora vamos falar de coisas boas, né? Sobre as boas práticas, né? Então, como que as drogarias, elas podem ter boas práticas, né? Então, capacitando mesmo o profissional, a gente já falou sobre isso também, sobre a capacitação, mas o que mais que se pode fazer? Então, retomando um pouquinho, assim, o que a gente já abordou anteriormente, eu acredito que o primeiro passo que todo e qualquer estabelecimento farmacêutico tem que fazer é ter uma política de segurança da informação bem estabelecida, critérios, procedimento, forma de coleta, até a eliminação do dado. É necessário ter uma política formatada, planejada, pensado dentro da estrutura da empresa. Cada empresa tem seu tamanho, né, gente? A gente não vai aqui generalizar e falar uma complexidade de coisas para tamanhos diferentes de empresa.
Mas o importante é que dentro do seu tamanho, dentro da sua estrutura, as empresas se organizem, tenham um planejamento. A lei não é um bicho de 7 cabeças para a gente poder fazer adequação, mas existe um trabalho, uma conscientização, uma cultura organizacional dentro da empresa, seja ela com 1, 2, 3, 10 ou 100 funcionários. É necessário que tenha consciência de que qualquer dado pessoal, qualquer dado do cliente tem que ser tratado com cuidado, sim, com devido cuidado. E eu só posso utilizar para a finalidade que o cliente autorizou. Então, acho que esse é o principal ponto. E você não precisa de ferramentas, de tecnologia para fazer isso. Basta conscientização para que as empresas façam. É óbvio que a boa prática pode gerar outros frutos. Inclusive, assim, o bom tratamento do dado pode ajudar na estratégia da empresa, né? Quando eu fiquei sabendo da LGPD e a gente tinha que adaptar aqui no conselho, cara, fui atrás de cursos, né? Fiz 4 cursos. E confesso, uns 4 que eu fiz, eu saí com mais dúvida. Mas depois, você com mais tranquilidade, né, para poder adaptar, é o que o Alan falou. A gente precisa iniciar o processo e fazer com que a equipe compre a ideia de fazer. Você já está no caminho certo já. E eu acho que essa é, inclusive, uma das maiores dificuldades que se enfrentam. É justamente entender a importância dessa lei e como implementar. Muita gente fica com dúvida, né? De, como que eu faço? Eu tenho que fazer um curso? Eu tenho que ir atrás de um especialista? Então, gente, você aí de casa, realmente pegue essa dica de Alan, do Edmar também, que são muito importantes. Bom, gente, infelizmente, como eu sempre falo, toda vez que a gente tem que terminar um episódio, o que é bom dura pouco e o nosso tempo chegou também. Mas desde já eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Alan, obrigada, Edmar. Mas antes de dar tchau, eu quero que vocês falem, então, deixem um recado para o pessoal de casa sobre esse tema, né? Sobre a importância do tema, onde que as pessoas, por exemplo, se você tiver rede social, onde que elas podem te encontrar, você também, Edmar, por favor. Então, gente, é uma satisfação muito grande falar aqui com vocês sobre esse tema tão importante. E eu acredito que o setor farmacêutico, né, o varejo farmacêutico tem que ter uma atenção muito grande com relação à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, dada a relevância que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está dando ao setor dentro do processo. Eu acredito que é procurar as melhores informações com profissionais qualificados para que o processo de implantação seja feito de forma adequada, né? Primeira questão, acho que é uma questão de sensibilização, de querer fazer, né? E trabalhar uma cultura organizacional, né? De vez em quando, eu faço os stories, eu publico alguma coisa na minha rede social, no Instagram, @oalanac, né? Pode procurar lá, de vez em quando tem informações sobre isso. E acredito que o melhor caminho oficial é procurar informações dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Lá você vai encontrar as informações, a legislação, as notas técnicas, e isso vai dar subsídio para poder vocês adequarem as empresas e evitarem problemas futuros aí. Eu deixo como dica, existem cursos, aulas gratuitas na internet. Se você entrar no próprio site do Tribunal de Contas da União, né, tem lá o curso da LGPD. Então já é um início. Para quem não tem nada, o início já funciona, né? Então, no próprio portal do Tribunal de Contas da União tem cursos, no YouTube tem cursos, tudo de forma gratuita, de forma direta, né? E também, se vou deixar a minha rede social, é edmar.vigiano, vou colocar como se escreve, não como se fala. Em 2 Gs, inclusive, edmar.vigiano com 2 Gs. E de vez em quando eu coloco coisas também lá da nossa profissão. E a gente pede sempre que os colegas, eles sigam as redes sociais do Conselho, que é a forma mais direta e rápida que o Conselho tem para entrar em contato com cada um de vocês. A gente tem sempre informações importantes, né, que precisa do apoio da categoria, e é por essa forma que a gente tem feito o contato com os colegas. Muito obrigada. Eu quero agradecer você aí de casa também, que tem nos acompanhado nesse episódio. E espero você na próxima. Siga a gente nas redes sociais. O CRFGO está presente no Instagram, no Facebook e também no YouTube e no Spotify, que é onde você vai poder ouvir e assistir a esse podcast. Até a próxima!